hoje o papo é pesado, hein, Muzeira? Hoje a gente tem um convidado muito especial, alguém que vai mexer com a cabeça de vocês. Apresenta aí, irmão. Bom, pessoal, Eslen Delano Gari, né? Eu demorei 3 dias para aprender a falar o primeiro nome, um mês para aprender a falar o segundo, mas ele é um psicólogo neurocientista e eu tenho a honra de trabalhar com ele no projeto Interligas. Ele cuida do Interligas Psi, né, que é a molecada que está na graduação ainda precisando de direcionamento para falar, e agora? Estou fazendo psicologia, com o que eu vou trabalhar? No meio disso, mestre fazendo o doutorado dele, né, tentando arranjar tempo para fazer tudo o que precisa fazer e que ainda tem tempo para ter amigo, né, que treina. Treinou aqui. Treinei. Já treinou? Aqui, já. E tem essa também, ainda treina e é um grande amigo, é um grande profissional. Né, pessoa de minha total confiança e minha total admiração, senhores. E gente boa pra caramba. É outra pessoa. Obrigado pelo convite. É dos nossos, né? Obrigado pelo convite. Esse é. Wesley, prazer aí em ter você aqui conosco. Eu acho que vai ser muito legal, assim. A Tati está lá assistindo, quando a Tati viu o seu Instagram e o que você atua, ela falou, eu preciso assistir isso. Legal. Você trabalha numa área que desperta muito a curiosidade da galera, que é a neurociência. E eu acho que nos tempos modernos que vivemos hoje, principalmente da rede social, o seu trabalho nunca foi tão relevante. Assim, hoje a pandemia eu acho que catalisou algumas coisas no campo da saúde mental. Eu vejo que a saúde mental é uma coisa que cada vez mais estava ascendendo dentro da pauta pública, assim, do público em geral. Mas acredito que o cenário pandêmico e todas as incertezas geradas por ele acabaram catalisando ainda mais a importância do profissional da psicologia. Por muito tempo, dentro do campo da psicologia, os profissionais não eram tão valorizados, porque a informação que chegava até o público geral era uma informação muito fragmentada ou uma informação com pouco embebida em pouca ciência. A psicologia, a neurociência, por exemplo, é uma ciência muito nova. A primeira sociedade de neurociências foi fundada em 1970. Comparado com as grandes disciplinas mães, física, química, que é uma coisa de milhares de anos, é uma coisa recentíssima, assim. A primeira vez que a gente descobriu como que o nosso cérebro era constituído por dentro, que se descobriu que são neurônios que se conectam por meio de sinapses, que são feitas por meio de sinais químicos, que são os neurotransmissores, foi em 1910, mais ou menos. Então é uma coisa muito nova. Eu ia falar, né? Que foi na Primeira Guerra Mundial. Por muito tempo a psicologia ela foi muito... Ela caminhou em cenários muito obscuros, uma coisa onde a pessoa deita no divã e fala como um profissional um pouco passivo, que são algumas linhas específicas da psicologia. Só que hoje a gente teve, principalmente com o advento da genética e da neuroimagem, que permitiu a gente olhar o cérebro de um ser humano vivo, não só estudar em modelos animais, mas olhar um cérebro de um ser humano vivo e manipular variáveis. Hoje a gente consegue entender que existem alguns protocolos dentro da psicologia que são muito amparados pelas neurociências e que mostram que quando você realiza alguma modificação comportamental ou emocional num sujeito, por exemplo, um sujeito que tem um problema com comida, um sujeito que tem algum transtorno alimentar. Quando esse sujeito passa por um tipo de tratamento psiquiátrico ou psicológico, hoje as neurociências mostram que existe uma modificação funcional e inclusive física em determinadas áreas do cérebro dessa pessoa. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo curiosidade pelo que acontece no cérebro e cada vez mais o que a gente vê que acontece no cérebro tem sustentado algumas intervenções empíricas que a gente vê na clínica. Eu lembro uma vez que eu vi um reel seu, muito legal, que você estava comentando, eu acho que você estava no Flow, não lembro, e saiu um reel de você falando das pessoas que têm uma dificuldade muito grande de fazer dieta porque elas estavam sob um estímulo muito forte de comidas hiperpalatáveis. Sim. E aí você comentou que a pessoa não... Foi um exemplo do morango que você deu. Tipo, a pessoa não consegue sentir gosto de morango, ela tem que botar chantilly. Isso, por exemplo, dentro do nosso cérebro, é uma coisa que pode ser explicada por modificações em circuitos cerebrais específicos envolvidos com recompensa
E hoje já tem estudos mostrando que quando você se submete muito a estímulos hiperagradáveis, como por exemplo comidas hiperpalatáveis ou estímulos envolvendo drogas, mesmo drogas ilícitas ou lícitas, você consegue alterar determinados circuitos no seu cérebro, principalmente um específico que vai dar não precisa saber esses nomes aí, galera, mas só para ouvir, um circuito que vai da área tegmentar ventral, que é mais ou menos no final do pescoço, ali no meio, até uma região chamada núcleo accumbente, que é a região do sistema de recompensa. Quando você estimula demais esses neurônios, eles vomitam lá na área no núcleo accumbente um neurotransmissor chamado de dopamina, você começa a criar um tipo de resistência à ação, como muito parecido com a insulina. E aí a pessoa, obviamente, se ela fica fazendo isso com muita frequência, ela não consegue... ela perde a capacidade de sentir reforço ou algum tipo de prazer com alimentos simples que não tem tanto açúcar, por exemplo. Então, quando o nutricionista faz uma modificação dietética... Cai em depressão. Pode... Assim, que eu falo o termo antidepressão porque ele fica triste, cara. Eu já vi pessoas obesas falar assim, a minha vida acabou. Você tirou tudo que era mais importante da minha vida, que era que a você comida. tirou a comida. Você é a única fonte de E você tá reforço. dando comida pro cara. Eu tive um projeto, o Maurício lembra, né, Maurício? Tinha um projeto que eu fiz de obesidade no meu canal. E assim... Tirou comida hiperpalatável e colocou comida saudável. Ele não conseguia comer, ele falava, é muita comida. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. 3 ovos pela manhã e uma porção de fruta é muita comida, é muita comida. Aí ele falou, você não tem conta de comer tudo. Eu falei, tá, e se eu transformar isso em pão com salame? Ele falou, como 4. Exato. Porque ele jogou o cérebro dele num contexto onde é necessário um estímulo um pouco mais intenso. Esse é o mesmo mecanismo de tolerância de uma droga. Eu não estou dizendo que comida vicia, não é isso que eu estou dizendo. É um tema áspero e meio confuso, mas a galera tem que esquecer a parte do 8 ou 80. Existe um degradê. Eu não estou dizendo que comida vicia. Isso não existe. Eu estou dizendo que você consegue jogar o seu sistema de recompensa num contexto alimentar que torna muito mais difícil obter o mesmo grau de hedonia, de prazer, num contexto alimentar onde não exista tantos alimentos hiperpalatáveis. Eu entendi. É que parece muito com um vício. Parece muito com vício. Por quê? Só para contextualizar, né, o pessoal e eu te falo que não vou ter que falar. A Roberta, ela fala muito isso na lição comportamental, né? Eu assisto as aulas dela e ela fala que não é que a comida vicia, é que o comportamento ele vicia. Você tem aquela satisfação trazida pela comida. Então você vicia na recompensa, não na comida. Exato. Né? E entenda que é como se a satisfação da comida viciasse. Então você procura sempre uma comida que te traga satisfação, não a que te alimente. Né? E aí não é a existe comida, é o prazer. Exato. É o ato. E aí existe esse caso que você contou desse menino que, né, ele não conseguia comer 3 ovos e fruta, mas ele conseguia comer 4 pães com salame. Né? Ele retrata muito bem isso. Quando ele come, por exemplo, 3 ovos e uma fruta, ele sente que aquilo deu a saciedade dele no cérebro no que ele tolera de comer aquilo, só que ele não está alimentado. E aí ele vai ao longo do dia juntando fome, porque ele não está alimentado, com a necessidade de prazer que antes ele tem por toda a refeição. E aí o que acontece? É o máximo que ele aguenta. Aguentar fazer dieta até as 5 da tarde. Aí chega à noite, aí de noite, Renato, eu não aguento, eu estouro. Né? E por quê? Porque é o limiar das pessoas. Né? Ele precisa ter aquela resposta hedônica, né, da alimentação, que é o comportamento que se cristalizou. Né? Se você pegar, por exemplo, assim... No cérebro, neurobiologicamente, dentro do seu cérebro, você tem uma regiãozinha chamada de estriado. Essa região ela é extraordinariamente importante para nutricionista e educador físico para entender essa região. O estriado tem várias sub-regiões dentro dele, mas 2 são importantes. O núcleo accumbente, que é a região envolvida por sistema de recompensa. Quando você dá um treinão, quando você come uma coisa muito palatável, quando você usa droga, é ali que é estimulado. E eu não estou dizendo que treino é igual droga, a galera tem que entender que atuam no mesmo lugar. Wesley, eu piso muito em ovos. Não, pau no cu de todo mundo. Então, beleza. Só explica isso aí. Então, beleza. Entendeu? Não, porque cada comentário, se você tiver que explicar, fica tranquilo. Então beleza. Quem não gosta de você vai continuar não então gostando. Então tá ótimo. Então, foda-se todo mundo. Vamos se fuder. todo mundo. Vamos se fuder. E aí no lado do sistema de recompensa,
tem uma regiãozinha chamada de estriado dorsal. O estriado dorsal é a região que a gente forma hábitos. É ali. E também é a região que a gente forma vícios. Então, no cérebro, Renato, um hábito é um vício. No cérebro é a mesma coisa. A diferença é que a gente dá nome diferente, porque um hábito seria um vício, um hábito seria um comportamento adaptativo e um vício seria um comportamento desadaptativo, que gera problema. Mas no cérebro são os mesmos circuitos. Então eu posso dizer que meu hábito de treinar é meu vício. Neurobiologicamente falando, é igual. Que legal. Se eu lesiono, por exemplo, se eu faço uma lesão no seu estriado dorsal, você é incapaz de criar dependência em algo ou criar um hábito. As duas coisas se perdem. As duas coisas se E perdem. você, por exemplo, não desenvolve também transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O TOC fica nessa região. Se você for ver um paciente com TOC, ele é um super formador de hábitos. Ferrou, velho. Ô Maurício, essa mania que eu tenho de ficar arrumando os potinhos, isso é um toque? Isso é um toque? Ou... Não, pode ser um traço de TOC. Pode ser um traço, mas não necessariamente um toque. É mó legal, você fica Mas na frente pessoas dele, ele vai ajustando todas as canetas, deixando as canetas tudo viradinhas assim. Pode ver que eu já centralizei minha garrafa no porta. Eu percebi. E se deixar assim, você consegue segurar? Daqui a pouco eu vou arrumar. Eleva um pouquinho a sua ansiedade? A sua ansiedade sobe um pouquinho? Não, mas eu vou olhar pra você e olhar pro negócio. Vai ficar chamando. Exatamente. Aí quando você vacilar no olho, porque eu sou um cara educado, eu não quero te corrigir na Entendi. minha frente, eu vou lá e arrumo minha garrafa. Entendi. E aí eu vou estar pensando, arruma na porra da sua garrafinha. Entendi. Deixa assim, entendeu? Entendi. Vou botar Bagunça assim sua, não Vou a botar minha. assim pra não dar. Mais ou menos Música, assim. arruma aí, música, pra não dar ruim. É que se você pensar assim, ó, qual que é a diferença entre um diagnóstico clínico de uma pessoa com TOC e de uma pessoa com traços de TOC? A pessoa com alguns traços. Por exemplo, tipo o Roberto Carlos, por exemplo. Falam que ele é um cara que tem uns toques muito loucos, né? Assim, né? É que se você pensar, por exemplo, um atleta de fisiculturismo, ele tem que ter algum grau de toque, cara. Como é que você vai conseguir fazer tudo aquilo de um jeito? Você tem que ser um pouquinho obsessivo. Não no sentido ruim. Eu fui lá no Ironberg Floripa, o Correia contou como é que ele é em preparação. Assim. O cara olhava 20 vezes se tinha 200 gramas de arroz no negocinho. Ele tirava e botava, tirava e botava. Então você tem que ter algum tipo de grau de preocupação em executar aquele comportamento de uma forma muito fechadinha e muito bonitinha. E isso, obviamente, faz sentido, porque a região que é envolvida por isso é a mesma região que envolve hábitos. E a mesma região que envolve vícios. Aí eu pergunto para vocês, se eu tiro o treino de vocês, vocês deprimem provavelmente. Agora Ou uma fica pergunta. estressado. Até quanto isso é natural, bom, e até quanto isso começa a se tornar algo perigoso? A gente tem um manual para fazer diagnóstico chamado DSM-5. Se você ler lá, você vai se enquadrar em todos os critérios. Se qualquer pessoa ler aí do nada, vai se Foi enquadrar o que em tudo. aconteceu comigo na graduação. Eu queria fazer psiquiatria. Você tem tudo, né? aquela porra lá. Cara, aí eu peguei o DSM. Na época era o DSM-4. Eu li o DSM-4 e falei, cara, eu tenho toda essa porra, velho. Aí Não, eu ia... quero que você veja. Depois você manda pra mim esse DMS5 ou você faz. Mas é que assim, ó, é que Mas aí você que tá. fica assustado, cara. Quando você for ver, fazer uma parte clínica, não é fácil se enquadrar naqueles diagnósticos. Se você ler por cima, Você tem por exemplo, tudo, na cara. depressão, Não, Wesley, eu vou fazer. sentir-se vou- triste eventualmente, pô. Todo mundo se sente triste. Mas é que Desculpa, eu tava com medo de ir na aula e a professora falou assim: não, filho, vem cá, fica aqui até depois do horário que você vai ganhar uma camisetinha e um remedinho. É que se você olhar lá, você vai perceber que existe uma lista de critérios, só que você tem que ter uma quantidade específica. Aqueles critérios eles precisam existir num tempo e numa intensidade específica, não podem ser melhor explicados por outra coisa. Então isso é bom ser feito com um profissional. Sim, procura um profissional para Porque fazer uma senão análise você vai ter clínica. respostas muito intuitivas. Sim. Tá, se você botar no Google isso aí, você vai se autodiagnosticar errado. Tá? Que acontece muito. Não salva ninguém. Tá? Acontece muito. Agora, a sua pergunta, quando que passa o limite do traço para disfunção? Isso. Um critério específico lá. Vocês, em quase todos os transtornos, tem esse critério. Mesmo você fechando os outros diagnósticos e tendo sintomas, você só tem o transtorno se isso impacta significativamente a sua qualidade de vida pessoal e profissional. Tá Se aí a não sacada. impacta, amigo, Tá tudo bem. você é obsessivo com treino, com dieta e tal, velho, se isso te ajuda, Agora, te se deixa isso bem, te isola, aí começa a complicar. se isso atrapalha nas suas relações de trabalho, Aí começa a complicar. se você começa a ter problemas no teu trabalho, com Relacionamento, aí pode ser um transtorno. Enquanto não Esse for é o isso, grande- esse é
é o limite onde a gente exclui o diagnóstico ou faz o diagnóstico.